A prescrição pode estar em pleno movimento e, mesmo assim, já estar prescrita. A maioria dos advogados não enxerga isso na prática. 52% de todas as ações que tramitam no judiciário brasileiro são ações de execução. Agora pensa comigo, imagine a quantidade dessas ações de execução que já poderiam estar extintas se a defesa fosse técnica. A prescrição intercorrente é uma matéria de defesa e ela nasce de uma crise no processo de execução e eu vou te mostrar isso na prática a partir de agora. Meu nome é Alessandro Meliso, eu atuo há anos como um advogado especialista na defesa do executado e esse é o Cavalo de Troia, o meu quadro aqui no YouTube em que toda semana eu venho te entregar uma lição prática de execução, para que você saiba exatamente o que fazer em cada fase, em cada problema, em cada bloqueio, penhora ou abuso cometido numa execução. Não é teoria, não é aula genérica, é a prática aplicada para dar resultado efetivo na sua advocacia. Hoje estamos na lição de número 3. Muito bem, quero começar sempre do básico. Prescrição intercorrente é uma matéria de defesa que pode ser alegada no processo de execução e o efeito do acolhimento dessa matéria de defesa é a extinção do processo de execução. Uma das causas que extingue o processo de execução é exatamente a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso 5 do CPC. Então, o efeito é extinguir a execução. Agora vamos adiante. Primeiro ponto importante que eu quero tratar com você em relação à prescrição intercorrente. Primeira observação importante. A prescrição intercorrente é um fenômeno exclusivo para o processo de execução. Não existe prescrição intercorrente lá na fase do conhecimento. Portanto, ação de cobrança, ação monitória, no curso dessas demandas não se fala em prescrição intercorrente. Somente depois, quando há uma sentença condenatória. E aí sim, essa sentença dá ensejo a um cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença é fase executiva e, portanto, durante o cumprimento de sentença pode ter prescrição intercorrente. Da mesma forma em relação aos títulos executivos extrajudiciais. No curso de uma execução fundamentada num cheque, numa nota promissória, em qualquer título executivo extrajudicial, também é possível a extinção dessa execução por prescrição intercorrente. Segunda observação importante, o prazo da prescrição intercorrente. O prazo da prescrição intercorrente varia conforme o título executivo. Primeiro eu tenho que analisar qual é o título executivo e a partir do título identificar qual é o prazo da prescrição intercorrente no caso concreto. A súmula 150 do Supremo Tribunal Federal diz que o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Ou seja, nós temos que analisar, quando o título for judicial, os artigos 205 e 206 do Código Civil. Vou dar um exemplo. Ação de indenização por acidente de trânsito com sentença condenatória transitada em julgado. O prazo para propor ação de indenização lá na fase do conhecimento é de 3 anos. Portanto, o prazo da prescrição intercorrente na fase do cumprimento de sentença também será de 3 anos. Se estamos diante de um título extrajudicial, por exemplo, uma confissão de dívida, um contrato assinado por 2 testemunhas, nesse caso, esse título executivo extrajudicial tem um prazo de prescrição de 5 anos. Portanto, a prescrição intercorrente também será de 5 anos. Então, sempre depende do título executivo. O mesmo prazo da pretensão do conhecimento ou da pretensão executiva é o prazo da prescrição intercorrente. Súmula 150 do Supremo e artigo 206 do Código Civil. Terceira observação importante. Olha só, no novo regime de prescrição intercorrente, quais são as situações de crises que podem deflagrar a prescrição? Tentativa infrutífera de localizar o devedor ou tentativa infrutífera de penhorar um bem na execução, de realizar uma penhora. A partir do momento em que eu tenho
essa tentativa infrutífera ou de localizar o devedor ou de penhora, o exequente tem que ser intimado dessa tentativa infrutífera. E a partir daí, o artigo 921, parágrafo 4º do CPC, diz que temos o termo inicial da prescrição intercorrente. Mas o próprio artigo 921, agora no seu inciso 3º, o artigo 921, no seu artigo 3º, diz que diante de uma tentativa infrutífera de localizar o devedor ou de penhorar, o processo de execução estará suspenso. Portanto, nós temos dois efeitos diante da tentativa infrutífera de localizar o devedor ou de penhora. O processo de execução está automaticamente suspenso e é o prazo inicial, o termo inicial da prescrição intercorrente. Só que enquanto o processo permanecer suspenso, o prazo da prescrição intercorrente não inicia, não começa a contar. Esse prazo de prescrição intercorrente começará a contar de forma efetiva quando essa suspensão do processo for levantada. E quando ocorre a suspensão, o levantamento da suspensão do processo? Quando decorreu 1 ano e o exequente permaneceu inerte depois de intimado da tentativa infrutífera, ou quando o exequente vai diante dessa intimação e impulsiona o processo. E peticiona. A partir do momento em que ele peticiona, postulando uma nova diligência para localizar o devedor ou uma nova diligência para localizar bens à penhora, a partir do momento em que o exequente impulsiona o processo, a suspensão que era automática é levantada e começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. E agora aqui vem a nova, a notícia boa. Esse prazo de prescrição intercorrente inicia e só será interrompido se houver uma efetiva citação ou intimação do executado ou se existir uma efetiva penhora, auto ou termo de penhora. Em outras palavras, ainda que o exequente impulsione o processo, ainda que o exequente movimente o processo em busca de citar ou localizar bens à penhora, só haverá interrupção do prazo prescritivo se houver a efetiva citação ou intimação ou se tiver um auto ou termo de penhora realizado no processo. E se decorre o prazo da prescrição sem que haja essa efetiva localização ou penhora, se o prazo chegar ao fim sem o ato interruptivo, a prescrição está presente e extingue o processo de execução. Então essa é a grande novidade nesse novo regime de prescrição intercorrente pós-Lei 14.195. Não há mais necessidade da configuração de uma inércia do exequente. Uma vez começado a contar o prazo da prescrição, ele só será interrompido com a efetiva citação ou efetiva penhora. Esse novo regime de prescrição intercorrente é muito mais favorável à tese defensiva do devedor. Será muito mais comum agora extinguir a execução por prescrição intercorrente. É isso aí, esse foi o cavalo de Troia de hoje. Cada vídeo é uma lição prática relacionada à defesa do executado. Assistindo a todos os episódios, você terá um arsenal completo para atuar com segurança na defesa de qualquer pessoa no processo de execução. Se você é advogado e quer atuar com estratégia, segurança e resultados efetivos, então se inscreva aqui no meu canal e ative as notificações. Aqui a gente não improvisa, a gente sempre entra numa defesa no processo de execução para vencer. Aguardo você!